Eu quero ler o Salmo 91 com vocês. Eu vou ler o Salmo todo, tá certo? Todo o Salmo, todos os versículos. E nesse momento que a gente estiver lendo o Salmo, eu queria que você tomasse ele como uma oração para a sua vida. Tá certo? Eu vou estar lendo e você vai prestando atenção nos versículos, você vai prestando atenção no que ele diz, qual é a sua temática, qual a maneira como ele coloca o seu assunto, quais são os tesouros escondidos que tem nesse Salmo. Eu vou ler ele todo porque, para a gente ter uma compreensão melhor dele, uma compreensão mais perfeita, é bom a gente ler todinho. Às vezes, quando eu vou pregar, eu leio um pouquinho de cima e falo um negócio, depois eu leio um pouquinho ali do meio, né? Eu vou dividindo, mas dessa vez eu pensei diferente. Vamos ler ele todo. Olha só como ele é bonito. Ele é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, é um dos salmos mais procurados. Talvez o mais conhecido, assim, que você pergunta para qualquer pessoa, ele conhece algum tipo, pelo menos algum versículo desse salmo. Ele é muito forte. Quando eu começar a falar, talvez você vá lembrar. Diz assim, olha, o Salmo 91, no versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Quem pode dar um amém bem legal aí? Amém. Que seja feito assim na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Recebe aí, diz assim, eu recebo, né? Suscita aí a sua veia pentecostal, diz assim, eu recebo, meu irmão, é isso aí. Glória a Deus. Quando eu estava mais novinho, eu tinha ali, né? Novinho, não sei, talvez 12, 13 anos, eu estava ali eu saí com meu amigo ali para o interior do Ceará. Alguma dessas praias aí, que eu não sei qual é, porque eu me esqueci realmente. Eu estava querendo lembrar para dizer o nome do amigo, eu não me lembro mais. Eu sei que ele era um rapaz muito cético. Na época não existia negócio de celular, e a gente conversava, sabe? Então a gente tinha que passar a noite conversando, porque nem a televisão com aqueles bombrilzinhos que a gente botava em cima da televisão pegava direito lá no interior, né? Então a gente tinha que ficar conversando à noite. O que a gente fazia? Contava causos de terror. E a gente ficava contando os causos, né? As pernas cabeludas que saíam do armário, né? A loira do banheiro, aquele negócio todo que a gente conta quando é mais novinho. Mas tinha, eu era crente, né? Crente, né? Crente. Diz que não tem medo, eu não tenho medo não dessas coisas, eu sou crente, eu não tenho medo. E ele era meio cético, ele dizia, não, você tem medo. Eu só tenho medo de aranha, mas medo de assombração eu não tenho não, porque aranha, quem é que não tem medo de aranha? Aranha, né? Quando você vê a aranha assim no seu banheiro, né? Aí você vai pegar a chinela, quando volta ela desapareceu. Como é que você fica? Aflição? Onde é que ela está agora? Eu já imagino que eu vou acordar de noite, ela vai estar num travesseiro assim do lado assim da gente. Não, a aranha não é de Deus não, a aranha você tem que repreender em nome de Jesus, né? Mas aí alma, eu não tenho medo de alma não. Eu estava lá na viela, ele fez um desafio comigo. Ele disse assim, olha, na viela a gente vai para lá meia-noite, e a gente vai passar por aquela viela que aparece as assombrações aqui no interior, eu quero ver você não ter medo, certo? Aí ele fez, não tenho medo não. Aí vai desafio, ele fez desafio, né? Vamos lá. Porque também o fantasma só pode aparecer meia-noite, né? 11h59 não aparece, tem que aparecer meia-noite, né? Ele tem horário para sair, ele dorme durante o dia, né? O fantasma não aparece de dia, aparece de noite. Aí pronto, estava lá meia-noite. E eu tive medo, né? Porque né, na hora que você vai conversando os assuntos, assiste filme de terror para dormir à noite, né? Aí eu tive medo, eu falei assim, vale cantar uma música? Pode, né? Então eu vou cantar uma música. Eu tinha uma música que eu cantava em todo momento que eu estava aflito. Então essa música é Glória para sempre. Eu não vou cantar não, que eu sou desafinado, mas é uma música assim, é um hino. Ficou marcado na minha alma. Toda vez que eu tinha um pesadelo, eu cantava essa música, eu passava. Aí eu falei, vou cantar. Aí eu comecei a cantar, fui morrendo de medo com ele, passando, e eu morrendo de medo. Eu não sei
Eu não vi nenhuma visagem, mas acho que o pessoal da rua achou que passou um fantasma crente naquele dia, né? Porque aquela pessoa cantando à meia-noite, né? Acho que tem um fantasma crente passando aqui. Mas o que eu aprendi naquela época? Eu sei o valor de você ter uma música do coração que você canta no momento que você está aflito. Eu sei o valor de você ter o seu salmo preferido. Eu sei o valor de você ter aquele tipo de coisa que você invoca quando você está passando uma aflição, aquele louvor que você bota enquanto está lavando as panelas e você põe louvor para tocar, enquanto está pensando assim na vida, está ali angustiado, mas aquele louvor vai cantando, você vai acalmando. Por isso que eu acho, que eu entendo esse pessoal que abre o Salmo 91 assim no meio da casa, com aquela Bíblia aberta, aí o pessoal fica dizendo, isso aí é mandinga, isso aí não é isso aqui, mas eu entendo o sentimento. Porque eu também tenho esse sentimento, às vezes, de pegar assim, um negócio que me traz uma segurança. Por que você busca um salmo desse? Sério. Por que você busca ler o Salmo 91? É porque você tem proteção? Não, é porque você não tem, é porque você está inseguro. É exatamente porque você está com medo que você busca o salmo, para ver se você ganha uma segurança. Não é porque você está se achando gostosão, não. É porque você está achando super protegido, não. Quando a gente está orando, muitas vezes, a gente está orando sobre aquilo que nos falta. E se você perceber, esse salmo parece que está falando de recomendações poderosas, de palavras de poder, de palavras de força para você. Mas se você olhar um pouquinho mais direitinho, você vai perceber que ele está falando muito daquilo que você está sentindo. Por isso que você gosta dele. Ele vai identificando o que você está sentindo com alguma coisa relacionada a uma proteção de Deus. Vejam só como ele fala assim das coisas que você possa estar sentindo. Olha só. O laço do caçador, o veneno mortal, o pavor da noite, a flecha que voa de dia, a peste que se move sorrateiramente nas trevas, a praga que devasta meio-dia, medo da morte e morte repentina, essa aqui é mais indireta, né? Injustiças feitas contra a sua vida, o leão e a cobra e o medo do juízo de Deus. Meu irmão, isso aqui é quase uma bula de remédio, porque você vai na bula de remédio, você vê aquele negócio, né? Assim, ó, isso aqui é para dor de cabeça, inchaço, né? Mal-estar, azia de estômago e tal. Então, o Salmo 91 é meio que uma bula de remédio. Você está sentindo aí a flecha que voa de dia? É a peste que morre sorrateiramente? É o laço do caçador? Para você é Salmo 91 na sua vida. Você está precisando. Porque, meu irmão, quando você está lá naquela tempestade, que está ali o navio, as ondas batendo no navio, e você já não vê nem o céu, que é tudo chuvoso, os instrumentos do barco já não funcionam mais, e você não tem mais esperança, nessa hora você vê assim um farol lá na frente, que é o Salmo 91, dizendo, o Senhor é meu refúgio. E que lá naquele refúgio eu vou encontrar segurança. E é por isso que é muito bonito ter esse salmo na Bíblia, para trazer essa certeza, essa segurança para a gente. E nós, tradicionais, pelo menos eu sou, né? Não tem nem como mentir, eu sou tradicional. Assim, nós tradicionais, temos uma birra com esse negócio desse salmo. Porque toda hora a gente quer diminuir o valor do danado. Você vai pegar tudo que é pregação aí sobre o Salmo 91, dizendo assim, porque as pessoas também ficam exagerando, que não é bem assim que a pessoa vai ter toda a proteção. Aí fica, toda hora não celebra que ele é um salmo que está falando da proteção, sempre está diminuindo o valor dele. Porque nós, tradicionais, não podemos pregar aquilo que a gente não controla. Vou dar um exemplo assim. Ei, meu irmão, fala aí que Deus vai me curar. Eu não sei se ele vai te curar. Assim, pode ser que ele cure, mas pode ser que não. Assim, creia pela metade que vai que cura, né? Aí você também, se não curar, você não ficou frustrado. Então a gente tem que pregar assim, vai que vai, mas pode ser que não foi. Ó, Deus vai te proteger. Mas se não proteger, fica aí crendo do mesmo jeito. Porque às vezes acontece de não proteger. Então a gente fica com medo de pregar assim, com força um salmo desse, porque pode ser que você fique na sua cabeça achando que ficou exagerado demais. Mas quando a gente fala assim, que Deus corrige a quem ama, a gente não fala com força? Meu irmão, às vezes até assim a anestesia que Deus, né, não fala com força. Deus corrige a quem ama. Agora, para dizer que Deus protege a quem ama, a gente fica cheio de dedo. Tem que dizer mesmo, ó, Deus protege a quem ama e corrige a quem ama. Deus faz tudo para quem Ele ama. E Ele protege, e Ele está aí cuidando de você também. Por isso que eu gosto muito dessa bula de remédio, que é o Salmo 91, que está falando desses nossos medos. E veja bem, você pode até pensar, mas se a pessoa ficar com a confiança exagerada, ela vai acabar tendo os problemas na vida. Eu entendo isso. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer um problema também que é muito forte. Quando o cara está vivendo uma situação de medo e uma prisão do medo,
ele está vivendo destruições na alma dele que são muito piores do que ele está vivendo quando ele está pensando no exagero. Olha, eu trouxe aqui um livro. Eu gosto de comprar uns livros diferentes, sabe? Porque se for para ler a mesma coisa sempre, para que vai ler, né? Aí eu pego uns livros diferentes, que não falam coisas que eu nunca vi na minha vida, para ver se eu aprendo algo novo. Aí eu peguei esse porque ele era verde. Eu pensei assim, se é verde, deve ter algo que eu nunca li, porque eu nunca vi um livro verde. Aí está falando assim, ó, ansiedade corporativa. É uma visão mais melancólica da vida, o cara tem assim, alguns questionamentos, umas questões assim no coração dele. E ele fala uma parte aqui muito interessante, que ele fala sobre a prisão do medo. Vejam só como o medo pode ser destrutivo da nossa vida. Presta atenção aqui, eu vou dar uma lida aqui em alguns medos. Pode ser que você esteja sentindo isso na sua casa, olha só. Medo de não vender e falir. Medo de vender e não conseguir entregar. Medo de não ser chamado. Medo de ser chamado e decepcionar. Medo de sair do lugar e perder o lugar. Medo de nunca sair do lugar. Medo de que o telefone toque e a notícia seja ruim. Medo de que o telefone não toque nunca mais. Medo de dizer a verdade e ofender o outro irreversivelmente. Medo de reprimir a verdade e criar um monstro dentro de mim. Medo de dar demais e desvirtuar o outro na sua relação comigo. Medo de dar pouco e virar um suvina, um sujeito árido, frio e avarento. Medo de prometer e não cumprir. Medo do compromisso. Medo de não me comprometer com nada. Olha só, medo de morrer hoje ou amanhã cedinho. Medo de durar mais tempo do que a minha condição de viver bem. Medo da violência que campeia ali na esquina, cada vez mais perto de mim. Medo de sentir tanto medo e de abraçar a paranoia. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de virar um escravo do dinheiro. Medo de ficar sozinho. Medo de estar acompanhado e ainda assim me sentindo infeliz. Medo, uma prisão mental. Amigos, o medo pode estar deixando você preso numa cama, desacreditado da vida e sem vontade de lutar. E quando a gente fala do Salmo 91, ele quer trazer essa confiança para a sua vida e dizer, para a sua vida e dizer, meu irmão, vai que Deus é com a sua vida, vai que os anjos de Deus estão protegendo a sua casa, vai que Deus é por você e Ele te ama. Vai, enfrente esse medo, porque você tem um Deus todo-poderoso. E essa é a grande maravilha que esse salmo traz para a nossa vida. Eu queria, através de citar alguns versículos dele, trazer alguns entendimentos para a gente. Vejam só no versículo 5 que diz: você não temerá o pavor da noite, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta meu dia. E, meus irmãos, você podem estar pensando que isso aqui é doença. É uma praga que você pegou, é uma doença de pele, é uma doença, algum tipo de vírus. Mas naquela época se entendia que esse tipo de manifestação era fruto de um espírito maligno. Que era uma espécie de demônio que fez alguma maldição em você e você pegou uma peste. Quando esse texto está invocando uma proteção contra a peste, ele está dizendo que Deus vai proteger você contra o mal, contra os espíritos do mal, contra aqueles espíritos que deixam você doente. A primeira proteção que esse salmo traz para a gente é uma proteção espiritual. Uma vez eu recebi uma moça para conversar comigo, e ela estava meio aflita. Quando você vira pastor, o pessoal te pergunta essas coisas espirituais, sabe? Antes você não recebia esses casos, de repente você começa a receber uns casos diferentes. Então essa moça veio conversar comigo, ela disse, eu tive um sonho de que eu vou morrer no dia 25. Eu tive um sonho, eu vou morrer, e você não crê não? Você não crê não? Aí ela fica desafiando a gente, você não crê não? Eu creio, mas peraí, vamos lá, vamos conversar pelo menos. Aí a pessoa, não, mas eu vou morrer no dia 25, eu estou angustiado, o que eu faço? Mas vamos conversar aqui, como é que foi esse sonho? Eu tenho que entender o que está acontecendo. Porque uma coisa foi seu sonho, não foi? Foi. Outra coisa é o que você está dizendo que o sonho disse. Vamos lá, o que você sonhou? Aí ela diz assim, não, eu sonhei com uma cigana, tirou a carta para mim, e ela disse que eu vou morrer no dia 25. Tá certo, então vamos interpretar aqui. A cigana não é uma fonte confiável de orientação, ela não é de Deus, certo? Então o que eu vou interpretar para você é o seguinte, uma fonte não confiável está fazendo você querer acreditar que você vai morrer no dia 25. Então é para você não acreditar nisso, porque o diabo é o pai da mentira. Sabe por quê? Porque se o diabo tivesse poder para te matar, ele te matava, não ficava marcando o dia. A pessoa é mesmo, né? Se você quisesse matar, ele matava, né?
ficar marcando o dia para fazer medo, né? Não, no dia 25 vai acontecer um negócio contigo. Não, meu irmão, acredite. Tenha fé. Aí a pessoa, beleza. Pois vai lá em casa fazer uma oração para expulsar as coisas lá de casa. Aí eu falei, mas peraí, é o seguinte. A minha oração, fui explicar para ela, não tem mais poder do que a sua. Quem tem poder é Deus. Não sou eu que tenho poder. Não é você que tem poder. O Todo-Poderoso aqui é Deus. Então, eu orar na sua casa e você orar também é o mesmo efeito. Agora, tem um problema, porque a Bíblia diz que se eu for lá na tua casa e expulsar o demônio que tem lá, e você não preencher com o Espírito de Deus, ele vai dar uma volta no mundo, não é isso que diz a palavra de Deus? E vai trazer mais 6, pior do que estava antes, e vai lá para a sua casa. Logo, é melhor que eu não vá expulsar. É melhor ficar com um demônio conhecido do que 6 que você não conhece, né? Mas, eu quis dizer outra coisa para ela, não foi isso? Diz assim, o que você tem que fazer é algo que está aqui no Salmo 91, versículo 9 e 13. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, e no 13 diz, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E aí, minha irmã, não adianta eu ir lá e fazer alguma coisa. É você que tem que tornar Deus o seu refúgio. É você que tem que mudar a essência do seu coração. É você que tem que trazer Deus para a sua casa. E aí o mal não vai ter mais domínio sobre a tua vida. Não é uma reza, não é uma mandinga. É uma transformação de vida. É botar o Espírito Santo no seu coração. É isso que você tem que fazer lá. E sabe que Jesus fala disso? Vou pegar aqui, porque às vezes você está achando que eu estou falando de Salmo, que é lá no Antigo Testamento, essas coisas não tem no Novo, não. Deixa eu trazer uma palavra de Jesus, olha só, Lucas 10, 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes, aí Jesus falou para eles, eu vi Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. A mesma coisa do Salmo, só mudou escorpião para leão, porque é leão e cobra, né? Leão forte e serpente. Aqui falou, é serpente e escorpião. É outro demônio aqui, o escorpião. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. De novo, confirmando o Salmo. Aí diz o seguinte. Olha só, isso aqui é a chave do negócio. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Alegre-se, porque vocês fizeram o seu refúgio em Deus. Por isso que vocês podem pisar o escorpião e a serpente. É porque vocês estão debaixo da autoridade desse Deus Todo-Poderoso que vocês têm autoridade sobre os demônios. Porque a Bíblia fala que antes nós estávamos debaixo desse príncipe da potestade do ar, debaixo desse que opera nos filhos da desobediência. Estávamos nesse mundo tenebroso. Mas Deus nos resgatou desse império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestades. Ou seja, antes eu estava debaixo do império do mal, de Satanás. Ele até poderia fazer algumas coisas comigo. Mas Cristo, pelo seu sangue naquela cruz, me tirou dessa condição, me colocou acima deles, com a autoridade deles, dos lugares celestiais. Agora, quem manda na minha vida é Deus. E o maligno não me toca. Aí, meu irmão, a primeira coisa que você deve aprender com esse Salmo 91 é que ele traz uma segurança de que no mundo espiritual você tem uma proteção muito forte. Isso não acontece só nesse Salmo, não. Acontece durante toda a Bíblia. Na sequência, você vai perceber que ele diz que o Salmo traz uma segurança contra o laço do caçador. No versículo 3 diz assim, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Talvez na nossa linguagem agora, né, de muito tempo depois, a gente não entenda o que é esse laço do caçador. Mas naquela época se entendia que era aquela armadilha que você pegava a presa. E essa linguagem se tornou muito comum na época para falar da armadilha do pecado, da armadilha do engano e da armadilha de pessoas que querem fazer mal contra a sua vida. No livro de Provérbios isso está muito forte, muito bem descrito. Eu fiz até uma pregação numa série sobre Provérbios e ciladas. Se você procurar lá no YouTube, você vai encontrar. Onde eu falo que a sabedoria de Deus
ela é proteção contra essas ciladas, contra esses laços. Por quê? Quando eu estou no refúgio do Altíssimo, eu não só estou debaixo da proteção de Deus, como eu estou debaixo dos princípios que Deus prega para a nossa vida. Então, meu irmão, ele vai me dar princípios que fazem eu evitar as esquinas perigosas. Ele vai me dar princípios que fazem eu evitar o mal, evitar as armadilhas, evitar aqueles negócios escusos, evitar as corrupções. E quando vier aquele laço, aquele engodo, aquele emaranhado prender a sua vida, você, por princípio, por sabedoria, porque se habita no esconderijo do Altíssimo, você vai negar e não vai cair nesse laço. Porque você vai ser um homem sábio. O pastor Marcos até falou da sabedoria hoje, não foi, Marcos? Vejam só o que diz Provérbios. Eu vou juntar com Provérbios agora. Olha só, a descrição de um laço para você. Talvez quando eu estiver falando sobre esse laço, você vai identificar direitinho o que eu estou querendo dizer. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheio de astúcia no coração. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu como boi levado ao matadouro, como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do açapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, amigo, o que é o laço do caçador? É as armadilhas da vida. É aquele pecado que deixa as pessoas destruídas. E, amigo, pode ser que eu conheço muita gente que está sendo destruída pelo pecado, rapaz. E, meu irmão, para você se libertar desse pecado na sua vida, você tem que ir para o refúgio do Altíssimo. Você tem que encontrar a sabedoria de Deus que vai te blindar contra essas coisas, vai te dar força e coragem para vencer o pecado, para vencer as armadilhas, para te dar sabedoria e discernimento nessa vida. Porque, meu irmão, tem tantos caminhos nessa vida. Qual é o caminho certo? A sabedoria vem de Deus. Mais adiante, você vai ter outro versículo nesse salmo muito bacana que diz assim, e esse é mais forte. Olha só, o versículo 10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E aqui você vai ver, então, uma segurança para proteger a sua vida, onde ele fala de anjos, seres espirituais invisíveis, que ninguém aqui anda vendo anjo toda hora. Né? Eles agem nos bastidores. Você não vê, você não acorda de manhã e fala, oi anjo, tudo bem? Você não vê, você não está andando pela rua os anjos. Mas você sabe que existe. E a Bíblia está cheia deles. Uma vez um amigo meu me contou uma história muito impressionante. Para ele foi um testemunho muito forte. Ele estava na sua caminhonete, estava andando ali numa viagem, e ele foi fazer uma daquelas curvas mais sinuosas, ele estava muito veloz. Quando ele percebeu, a caminhonete estava levantando os dois pneus assim, sabe? Quase que ia tombar. Ele viu um anjo vindo assim, empurrando a caminhonete de volta para o lugar. Meu irmão, não sei se você acredita, mas ele acredita. Ele viu e para ele aquilo foi um testemunho do tamanho do mundo. Até hoje ele conta aquilo com a verdade absoluta, porque ele percebeu que nos bastidores tem uma galera chamada anjo, que são milhares, que vão protegendo o caminho da gente. Com essa função, ele vai proteger o seu caminho, não vai deixar você tropeçar em pedra nenhuma. Tem um livro do Billy Graham chamado Anjos, os Agentes Secretos de Deus. Billy Graham era um grande evangelista e pregador. Enchia assim, estádios nas suas cruzadas. Nesse livro ele conta, por exemplo, um caso muito impressionante, que era dos missionários que tinham ido pregar para uma tribo muito violenta. E quem se aproximava daquela tribo sofria agressões e era chegado a ser assassinado por aquele pessoal. E, de repente, eles fizeram aquela tática de aproximação, que aproxima um pouquinho, vê de longe, dá um tchau e vai mais perto até poder chegar próximo da tribo. Mas, em determinado momento, aquela tribo decidiu matar os missionários. E eles descobriram que havia um plano para, de noite, matar aqueles missionários. Eles ficaram desesperados. Vão morrer. Morreu. Escreve aí para sua esposa, diz que ama ela ainda, deixa teu gato para alguém, porque você morreu. E aí, mas eles foram orar de noite, ficaram orando e tal, e, de repente, o negócio não aconteceu. Daqui lá pelas tantas, eles conseguiram entrar naquela tribo, foram conversar. Está tudo escrito naquele livro, achei muito legal. Foram entrando naquela tribo, foram conversando com o pessoal. Daqui às tantas, eles perguntaram, o que aconteceu aquele dia? E eles falaram o seguinte, uma frase muito legal. Naquele dia a gente realmente ia lá agredir vocês. Mas quando a gente chegou perto, a gente viu que tinha tanta gente com vocês que a gente desistiu.
E meu irmão, às vezes é assim que acontece. Você está andando na rua, você não foi assaltado porque o ladrão viu muita gente com você e não tinha ninguém lá. Porque os anjos de Deus estavam te protegendo. Quantas vezes você já não foi protegido e você não sabe? Quantas vezes os anjos do Senhor estão na porta da tua casa impedindo que coisas aconteçam lá dentro? Quantas vezes o Senhor tem andado junto com você ali, protegendo o teu andar, teu caminhar? Meu irmão, a gente não sabe, eles são invisíveis, mas eles estão lá na Bíblia. Falou com Abraão, falou com Daniel, falou com Maria. Estão sempre protegendo a gente. Isso é uma realidade. Vejam, Salmo 121 que diz, no versículo 3, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor, o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. E amigo, quando você está andando, a tua sombra nunca te deixa. Para onde você vai, a tua sombra vai atrás. E o que o Salmo está dizendo aqui é que para onde você for, Deus vai estar do teu lado, sempre alerta e te protegendo. E, meu irmão, receba isso em nome de Jesus, porque isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Precisamos acreditar nisso, acabar com o medo que fica rondando a nossa vida, que faz a gente ficar ali triste, cabisbaixo, sem vontade de lutar. Deus é por você, meu amigo. Mas aí talvez seja esse ponto que você fique preocupado e você diga, rapaz, tem jeito, eu sei que Deus protege, mas de vez em quando eu estou levando umas lapadas da vida que parece que ele dormiu. Parece que o anjo botou um anjo ali meia boca comigo, que dorme de vez em quando, e os negócios estão acontecendo com a minha vida, e eu estou notando que também não é assim, bem assim, que é assim, o salmo assim, ó, não é. De fato, às vezes acontecem coisas que você pode pensar, não está acontecendo dessa forma. E é muito interessante que na tentação de Cristo, o Satanás citou o Salmo 91 para Jesus. Esse salmo que a gente está lendo ficou na boca do Satanás. E Satanás diz, Jesus, sobe em cima do templo, que era o local mais alto de Jerusalém. Fica lá na pontinha, porque você vai fazer um show agora, que todo mundo vai ver você descendo e maravilhado, e você vai explodir, Jesus. Agora a fama vai ser grande. Mas aí, olha, a Bíblia diz que no Salmo 91 é Satanás, começa a citar a Bíblia. Está cheio de pastor citando a Bíblia também, que é boca de Satanás. Está lá, Satanás citando a Bíblia, dizendo que quando você pular, dará ordem aos seus anjos, eles vão te pegar e você vai descendo ali devagarzinho, porque os anjos vão te segurando. Meu irmão, o que Jesus falou? Não tentará o Senhor teu Deus. Meu irmão, porque sabe o que eu aprendo agora? Que Deus protege, mas não abusa. Deus protege, mas não vai tomar decisão errada, porque você se lasca. Deus protege, mas não vai fazer aquele negócio que está todo mundo mandando você não fazer, você faz, se lasca e a culpa é de Deus. Porque a fé não pode ser desprovida de sensatez. Quem tem fé também desce pela escada, não pula da janela. Paulo, no capítulo 27, estava preso. 27 de Atos. Aí ele foi para uma viagem para Roma. O centurião estava levando ele preso no meio da carga do navio. Mas naquela época ventava muito e tinha muito caso de naufrágio. O Paulo, que é sensato, ele tinha até uma promessa de ir para Roma, né? Ele podia dizer, eu vou para Roma porque eu tenho uma promessa e não tem diabo, não tem tempestade que vai fazer eu parar esse negócio aqui porque eu vou porque eu tenho promessa. Não podia dizer? Podia. Era Paulo, cheio de fé. Aí ele chegou para o centurião e falou, olha, meu irmão, não dá para a gente ir, vamos dormir aqui 4 meses, porque se a gente for com esse mar, o navio vai naufragar, vocês vão perder a carga, vocês vão morrer e vai ser um desastre tremendo. O Paulo, que tinha fé, que tinha promessa, vamos com cuidado, pessoal, não é assim que se faz as coisas. O centurião falou o quê? Tu não sabe de nada, Paulo, nós vamos porque eu sou bom. Dito e feito, o navio destruiu, perderam a carga e quase todo mundo morreu. Depois o Paulo jogou na cara, falou, eu não falei? Não falei que ia ser destruído? Agora vocês vão me escutar, que agora eu vou falar com vocês. Aí depois vocês lêem o capítulo 27. Meu irmão, o Paulo tem promessa? Tem. Ele precisa ir para Roma? Precisa, mas ele vai no tempo certo, na hora certa, sabendo como faz as coisas. E, meu irmão, você pode ter proteção de Deus, mas não vai fazer as coisas erradas, não, quer que você se lasca. Amém? Quem diz amém? Amém. Não vai fazer as coisas erradas, meu irmão, porque você se lasca. Toma cuidado. Tem gente que fica dando glória a Deus porque Deus protegeu o seu pecado. Deus não protege de pecado, não, meu irmão. Faz as coisas direitinho, fica lá no refúgio do Altíssimo, seguindo a sabedoria. Olha só. Então, tem essa questão de você não pode tentar Deus. Mas tem outra questão nesse negócio aqui também dos anjos e da proteção de Deus. Quando Jesus estava no Getsêmani orando, vocês se lembram dessa passagem? Suando gotas de sangue e aquela coisa, ele ia para a cruz. Apareceu o pessoal para prender Jesus, não foi? Os guardas.
Aí Pedro tirou ali a espada, cortou a orelha do guarda. Aí Jesus foi lá, pegou a orelha, botou o super bonde do céu, corou a orelha de novo, pregou lá no rapaz. Aí o que foi que Jesus disse? Pedro, se eu quisesse, olha só o que ele falou, Pedro, se eu quisesse, ele vai citar o Salmo de novo, eu mandava 12 legiões de anjo, não precisa da tua espada não, Pedro. Sabe com quem tu está falando não, Pedro? Eu mandava 12 legiões de anjo, resolvia a situação aqui tudinho e pronto. Mas sabe o que ia acontecer? Eu não ia cumprir as escrituras, eu não ia cumprir o meu propósito. De fato, o que acontece é que tem coisas na sua vida que você está passando que faz parte do seu propósito. Não, e se Deus te livrar, Ele está te tirando do teu propósito, da tua promessa. Então ainda Ele poderia mandar anjos para te livrar daquelas tuas circunstâncias, mas se Ele te livrar você não vai aprender aquele desafio que tem para a sua fé melhorar. Você não vai conseguir fazer a obra de Deus naquele local. Porque Paulo foi pregar lá na Macedônia, ele levou chicotada, ele levou pedrada, ele foi preso, ele foi lascado, mas ele estava cumprindo o propósito de Deus. Era para esse homem não sofrer nada. Porque às vezes você precisa ir para lugares difíceis, enfrentar situações complicadas, e isso faz parte da promessa de Deus para a sua vida. E se Deus te livrar, você não vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Então Jesus disse, se eu quisesse, se eu pedisse, eu estava livre disso aqui tudo. Mas eu vim aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então, o Salmo 91 trata disso também? Trata. Olha só quando ele fala aqui no versículo 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Bom, mas o Salmo está dizendo, vai ter adversidade. E tem adversidade que eu não vou livrar você, mas eu vou estar com você no meio da adversidade. Tem adversidade, meu irmão, que vai acontecer na sua vida, mas a segurança que você tem é o que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, a tua vara e teu cajado me conduz. Meu irmão, há vales da sombra da morte que a gente tem que passar. Mas o Senhor vai estar lá contigo, guiando você, vai estar no barco com você, ainda que a tempestade aconteça. E é isso que aqui a gente aprende, na adversidade estarei com Ele. E para a gente falar os últimos momentos desse salmo, talvez uma das partes mais bonitas, está lá no versículo 14 que diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Por que que Deus lhe protege? Por que que Deus vai na sua vida e Ele é um grande refúgio para você? Porque Ele te ama. Meu irmão, tem muita gente que acredita que Deus é um Deus que vai te castigar. Muita gente que pensa que Deus é um Deus irado contra a sua vida. Que Deus está com juízo sobre você. Que Ele quer a sua destruição. Mas o Salmo diz, porque Deus te ama, Ele te protege. O apóstolo João fala muito sobre isso. Ele diz, olha, quem está aperfeiçoado no amor, lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. O amor perfeito não tem medo. E a gente precisa entender que foi por causa que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, que a gente foi lavado pelo sangue de Cristo, e hoje a gente foi remido dos nossos pecados, que a gente tem aquela confiança de entrar no Santo dos Santos com confiança, porque agora nós temos paz com Deus. Deus não está mais irado com nós, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo que nos lavou. Deus não é seu inimigo, Ele te ama. Ele está reconciliado com você. Por isso que nós temos confiança para entrar nesse abrigo seguro que é Deus. Porque Ele te ama, Ele te protege, Ele cuida de você. Você tem vivido momentos de medo e insegurança? Eu queria receitar para você o Salmo 91. E que você possa sair dessa semana, meu amigo, aí para fora, com uma confiança que você nunca mais tinha tido. Que você possa acordar amanhã dizendo assim, olha, eu estava com medo, mas agora confiando nessa fortaleza que é meu Deus, eu vou lá fora e vou enfrentar essas circunstâncias, porque não há mal nenhum sobre a minha vida, não há desgraça nenhuma sobre a minha casa, não há laço, não há armadilha, não há engano, não há engodo, porque Deus é por mim, e quem será contra mim? Eu queria ler agora um pedacinho do Salmo 121 com vocês, a gente vai cantar uma música que fala um pouco sobre isso, mas diz assim o Salmo 121, no versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto,
De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Meu irmão, confie em Deus. Há momentos que você precisa ler o Salmo 121 e o Salmo 91. Há momentos que você precisa ler o livro de Jó. Há momentos que você precisa ler outras questões na Bíblia. Mas quando você estiver com medo do laço, com medo da flecha que voa de dia, com medo das coisas tenebrosas no meio da noite, vai lá no Salmo 91, que é um farol sobre a proteção e o refúgio de Deus. Nós vamos cantar essa música agora. Eu queria que você fizesse dela a sua oração, tá certo?